Bem, nós queremos aqui dar início ao nosso estudo falando sobre Cristo e a lei, e hoje nós estaremos tratando sobre a lei e a graça. Esse é o estudo de hoje, a lei e a graça. Nós temos um versículo aqui logo no início, que se encontra na carta de Tito, fica no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. São muitas as igrejas e seitas que têm se voltado para as fábulas judaicas. Ou seja, em outras palavras, têm se voltado para alguma coisa da lei. E Tito fala daqueles que dão ouvido a fábulas judaicas e mandamentos criados por homens que acabam se desviando da verdade. Vou citar alguns exemplos aqui de seitas que se voltam e têm se voltado para fábulas judaicas ou para a lei, como não comer carne de porco, nem sangue. Outros dizem guardar o sábado, alguns usam o véu, outros não pode tirar a barba, e muitas têm se voltado para a lei lá no Antigo Testamento. E por esse motivo devemos estudar com muito cuidado, com muito zelo, esse assunto, Cristo e a lei. E hoje, tratando exatamente sobre a lei e a graça. A lei veio por intermédio de Moisés e a graça por meio de Jesus Cristo. Vamos explicar isso bem direitinho. Em João capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça, porém, e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que foi escrito por Moisés. Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são esses os 5 livros da lei que veio através de Moisés, tem a sua grande importância. Essas tábuas e essas leis que Deus deu a Moisés, estava ali todo o alicerce, toda a construção de um povo, de uma nação e de tudo que Deus queria realizar. Ali estava a base para tudo. Para todos os outros escritos, todos os outros livros que seriam inspirados por Deus no Antigo Testamento, tinha como base principal passar pelas leis de Moisés. Se entrasse em contradição com as leis de Moisés, era excluído como inspirados por Deus, e daí chamados de livros apócrifos, aqueles que não são inspirados por Deus. E então teve a sua grande importância o Pentateuco, como é conhecido também os 5 livros da lei. Depois da lei de Moisés veio os profetas, veio todos os demais livros do Antigo Testamento, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Todos eles depois analisados segundo a lei de Moisés, não entrando em contradição, vendo o caráter daquele profeta que foi inspirado também, é que eles consideravam como fazendo parte de mais um livro que está incluído na palavra de Deus. Não sei se você sabe disso, querido ouvinte, mas muitos outros livros foram escritos no decorrer de toda a história da humanidade, do povo de Deus. Muitos outros foram escritos, inúmeros, mas apenas 39 livros no Antigo Testamento é que foram realmente escolhidos como inspirados por Deus. E a base de todos eles foi a lei de Moisés. Ali estava o alicerce de toda essa construção. E a lei de Moisés foi dada à nação de Israel, um povo que Deus estava construindo. E essa lei consistia em muitos rituais.
E o povo era obrigado a praticar aqueles rituais, vários tipos de sacrifícios, diversos mandamentos, tanto morais como sociais, alimentícios, como o que deve se comer, o que não deve comer, e até mandamentos se tratando de higiene também, o cuidado de Deus por aquele povo. O povo não tinha noção de higiene e Deus, então, até nas leis de Moisés, trata dessa questão de higiene para que o povo não se contaminasse com certas enfermidades, com certas doenças, porque eles ainda não tinham noção, a medicina não tinha seu avanço ainda. E graça, o que significa graça? Falamos o que significa a lei, que se trata daqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento escritos por Moisés. Há muitos rituais ali, há muitos sacrifícios que inclusive foram abolidos por Cristo na cruz. Cristo fez um único sacrifício. A graça significa, para ser bem resumido, significa Jesus. Mas o seu significado real é favor imerecido. É o novo pacto do perdão dos pecados que Deus fez em Cristo na cruz, que a lei jamais conseguiu atingir. E Cristo conseguiu. E nós não merecíamos o que Jesus fez por nós. Daí graça, favor imerecido. Jesus morrendo pelos nossos pecados sem merecermos, sendo nós ainda pecadores. O Novo Testamento, então, trata desse novo pacto divino. Jesus, ele disse aos seus discípulos antes de morrer, ele disse: eis que eu vos trago uma nova aliança, um novo pacto, que será no meu sangue, é o meu sangue derramado, que será o novo pacto. Claro que quando se vem um novo pacto, é abolido o velho pacto, é abolido a velha aliança. E o apóstolo Paulo vai dizer nas suas epístolas que morrendo o testador, então passa a ser válido e o velho pacto fica para trás, e valendo então o novo pacto. Então a igreja, que faz parte do tempo da graça, do período da graça, que é o período de Jesus ali na cruz derramando o seu sangue, até os nossos dias, estamos vivendo o tempo da graça. Então, por isso, esse estudo aqui, a lei e a graça, o novo pacto em Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, ele faz aqui a divisão entre os dois períodos, o período da lei e o período da graça. Ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Então Lucas está dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João, valeram até João. De aí em diante é anunciado o evangelho da graça de Deus. E em Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 9, existe um episódio aí muito interessante, onde Jesus subiu com os seus discípulos no monte que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração, Mateus 17, do 1 ao 9, e apareceu lá neste Monte da Transfiguração Moisés, com vestes resplandecentes, que brilhava como uma luz forte. Moisés representava a lei. Elias também apareceu naquele momento, o profeta Elias, e as suas vestes resplandeciam como a luz do sol. Elias representava os profetas. Moisés e Elias representavam o Antigo Testamento. E Jesus então foi transfigurado. Daí vem a palavra transfiguração. Jesus foi transfigurado no meio deles dois, de Moisés e Elias. As vestes de Jesus começaram a resplandecer igualmente a de Moisés e Elias. E os discípulos que estavam ali, os principais discípulos, Pedro, Tiago e João,
Pedro, ele começou a se assustar vendo aquela cena. E Pedro disse: Senhor, quer que façamos uma cabana aqui, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés? Quando ele acabou de dizer aquilo, logo uma nuvem cobriu o céu e uma voz do céu. Interessante aqui que era Deus, o Pai. O Pai, ele diz uma coisa muito importante, porque estava ali no Monte da Transfiguração. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus representando a graça. Está exatamente no versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado. Deus apontou para Jesus: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Esse ouvir aqui é sinônimo de obedecer. Estava ali testemunhando esse fato Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e esta era a lição principal. Estava aqui ocorrendo uma coisa importante, que era passando o tempo da lei, chegando o tempo da graça. E Deus olha para Moisés, vê a lei em Moisés, e olha para Jesus e vê a graça em Jesus, e Deus disse: a meu filho vocês devem ouvir. É a Jesus que devemos prestar obediência. Deus disse que devemos ouvir a Jesus e não a Moisés. Deus apontou para a graça e não para a lei. Então, quais são os mandamentos da graça? Ou seja, quais são os mandamentos de Jesus? Que Jesus é o representante da graça. Ele, o Filho de Deus. Ele é a própria graça. Quais são os mandamentos do Novo Testamento? Na verdade, Jesus, com a sabedoria divina, ele, o próprio Deus, ele pegou toda a lei de Moisés e resumiu em 2 mandamentos. Pegou toda a lei de Moisés e disse para os seus discípulos: olha, a lei de Moisés eu resumo nesses 2 mandamentos, e estes aqui passam a ser os meus mandamentos. Se vocês observarem esses mandamentos, têm cumprido a lei. Essa é minha lei. E isso está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 30 ao 31. Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Jesus ainda conclui dizendo: não há mandamento maior do que esses. Jesus citou aqui exatamente Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus não foi lá nos 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, mas ele foi em Deuteronômio 6:4, que é um dos livros da lei, escritos por Moisés, e Levítico 19:18, ele juntou essas 2 partes aqui e formou então os seus mandamentos. Então essa é a lei de Jesus, essa é a lei da graça. Consiste em 2 mandamentos. Daí então, Jesus passa a ensinar os seus discípulos e a reforçar esses mandamentos. Por exemplo, João capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí você pode perguntar: mas não era novo? Está escrito lá em Levítico 19:18, que vos ameis uns aos outros. É novo no que Jesus vai dizer a partir de então: eu quero que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis
uns aos outros. Então é novo, primeiramente nesse sentido, de amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Também é novo no sentido, aquele mandamento da lei de Moisés, que amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Jesus, porém, disse: eu quero que vocês amem os vossos inimigos. Daí é um mandamento novo, diferente. E Jesus vai ainda dizer mais alguma coisa importante aqui. Ele vai dizer: nisto todos vão conhecer, vão saber que vocês são verdadeiramente meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se vocês amarem, aí as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer assim: realmente é que eles são servos de Deus. Por quê? Porque eles se amam, eles têm amor entre si. E não existe nada que chame mais atenção do que um grupo, do que uma igreja onde impera, reina o amor entre os irmãos. Isso chama atenção, isso é a identidade do cristão. Então o discípulo de Jesus, ele é conhecido não por praticar alguns rituais da lei de Moisés. O discípulo de Jesus é conhecido não por praticar algumas leis ou mandamentos de homens. O discípulo de Jesus não é conhecido pela sua aparência, por aquilo que ele usa ou deixa de usar, pelo aquilo que ele come ou deixa de comer, mas ele é conhecido, a sua identidade de cristão é o amor. É isso que o identifica. A lei que o discípulo de Jesus deve praticar com ardor no seu coração é o amor. Muitas vezes leis, mandamentos de homens, essas coisas até atrapalham o amor entre os irmãos. Começa um a acusar os outros porque ele não pratica isso, ele não faz isso, ele não usa isso, ele deixou de usar assim. E isso começa a acusações e começa uns a achar melhor do que os outros, achar superior do que o outro. E isso vai atrapalhando o amor, dificultando o relacionamento e vai quebrando todo o relacionamento, deixando de amar, vendo o argueiro no olho do irmão quando existe uma trave no seu olho, e vai deixando o que existe de mais importante em toda a lei, que é o amor, desprezando aquilo de mais importante, como disse Jesus em Mateus 23. Procura ver coisas pequenas e as importantes deixam passar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar do amor em 1 Coríntios 13 e dizer que a importância do amor, ele vai dizer que permanece o amor, a esperança e a fé. E desses três, o mais importante é o amor, o apóstolo Paulo disse, porque é a identidade do cristão. O amor é mais importante do que a fé. Tem tanta gente atrás de fé sobrenatural, atrás de poder sobrenatural, atrás de ter uma fé muitas vezes supersticiosa, que não tem base bíblica e não pratica o amor, a identidade verdadeira do cristão. Em João capítulo 14, versículo 5, Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha como é importante esse versículo, mas tem muita gente que pega esse versículo e que quer dar uma interpretação diferente. Jesus disse: me amardes. Se nós amamos a Jesus Cristo, quem ama verdadeiramente a Jesus Cristo, guarda os seus mandamentos. Mas os seus mandamentos aqui, tem aqueles que querem dizer que está se referindo à lei de Moisés, os mandamentos de Moisés. Quando eu digo os mandamentos de Moisés, estou me referindo também aos 10 mandamentos e todo o Pentateuco de Moisés, porque os 10 mandamentos estão inseridos na lei de Moisés. Então, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aí tem gente que diz assim: então deve-se guardar o sábado também, que está lá nos 10 mandamentos. Está vendo aqui? Mas será que Jesus está se referindo à lei de Moisés? Ou ele está se referindo aos mandamentos dele, que ele resumiu da lei de Moisés? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Claro que Jesus está se referindo aos mandamentos que ele resumiu de toda a lei de Moisés. Por quê? Porque ele está dizendo: se me amares, guardarei os meus mandamentos. É os mandamentos de Jesus, não os de Moisés, mas o de Jesus. Os mandamentos de Jesus, que ele resumiu. Então, em João capítulo 15, versículo 10 e o versículo 12, o próprio Jesus vai falar isso, dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este. Jesus vai dizer: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que interessante que a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Qualquer pessoa que der qualquer interpretação diferente, quiser distorcer alguma coisa e formos recorrer a ela mesma, ela vai desmascarar toda falsa interpretação que se der a respeito das Escrituras. Então esse é o mandamento de Jesus, não tem outro. Ele mesmo disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Partindo desse ensino de Jesus, seus apóstolos, seus discípulos, que ele treinou, que ele capacitou, e esses apóstolos, eles passaram a ensinar o mesmo que Jesus ensinou, porque eles entendiam que isso era graça. Se Jesus morreu por nós sem merecermos, o mínimo que podemos fazer é amar o nosso irmão como a nós mesmos, ou como Cristo nos amou. Jesus exigiu isso. O apóstolo Paulo disse: assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também. Paulo é forte aí em dizer: lembra que Cristo perdoou vocês? Então por que vocês não querem perdoar uns aos outros? Vocês estão dizendo com isso que não perdoam uns aos outros, rejeitando o perdão de Cristo? Por isso que Jesus também, na oração do Pai Nosso, no final, Jesus disse: porque se não perdoardes uns aos outros, também o vosso Pai Celestial não perdoa vocês. Vocês só terão o perdão de Deus se vocês perdoarem uns aos outros. Isso é bíblico e ensino de Jesus. Então Cristo nos amou sem merecermos e devemos amar uns aos outros. Mesmo que você diga assim: mas fulano de tal não merece o meu perdão. E você merecia o de Cristo também, o perdão de Cristo? Você merece o perdão dele? Então, se o teu irmão, o teu próximo, o teu inimigo não merece o teu perdão, lembre-se que Jesus também morreu por você e você não merecia. No nosso próximo encontro aqui, nós falaremos sobre o ensino de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João. Nós falaremos aqui, veremos aqui sobre os ensinos deles a respeito desses mandamentos de Jesus, que são os mandamentos daqueles que vivem no período da graça, ou seja, de Jesus Cristo até os nossos dias, da morte de Jesus, porque o novo pacto começa com a morte do testador. Então Jesus foi o testador e ele morreu por nós, e ali na cruz começou o período da graça. E Jesus, logo no período da graça, já estava redimindo o pecador, dizendo para aquele ladrão que estava na cruz ali à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus já estava redimindo o primeiro pecador, lavando com o seu sangue quentinho ali, derramando na cruz. Então ali se começa o novo pacto, a nova aliança entre Deus e a sua igreja, entre Deus e o seu povo. E estaremos então tratando deste mandamento aqui importante do período da graça, mostrando então para todos os queridos ouvintes, que esses mandamentos que os apóstolos tratam, falam, que Jesus falou também, se trata do seu mandamento que ele resumiu de toda a lei de Moisés. Jesus não está se voltando à lei de Moisés de forma alguma.
Como Tito mesmo falou do cuidado que devemos ter, porque muitos têm dado ouvido a fábulas judaicas, a mandamentos judaicos e mandamentos de homens também, porque muitos pegam algumas coisas lá da lei e dá outra interpretação e que fere os mandamentos de Jesus, como por exemplo, não se pode doar sangue a ninguém. Que mandamento é esse? É onde está lá na lei de Moisés? Não existe isso. Querem forçar que esteja lá na lei de Moisés, porque Moisés falou que o sangue é vida e não se pode comer sangue, porque a vida está no sangue, aí não pode se doar sangue. Quem foi que falou isso? Nós estamos no período da lei de Moisés ou no período da graça? Isso abole totalmente, elimina totalmente o mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o meu próximo e amo o meu irmão e ele está precisando do meu sangue, por que eu vou negar? Por que eu não vou salvar a vida dele? Por que eu não vou demonstrar o meu amor por ele? Assim como Cristo derramou seu sangue na cruz por mim, por que eu não posso doar o meu sangue para salvar a vida de alguém? Isso é amor. Isso é uma grande prova de amor. 1 João 3,16, ele vai dizer que assim como Cristo, ele deu a sua vida por nós, devemos dar a vida pelo nosso irmão. Então, assim como Jesus deu a sua vida por nós, e se a vida está no sangue, e Jesus deu essa vida, esse sangue por nós, porque não devemos dar a nossa vida, o nosso sangue para salvar uma pessoa? Grande demonstração de amor. Mas pelo contrário, aqueles que negam, que dizem que é proibido, está fora do grande mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oh Pai querido, nós agradecemos por esse estudo aqui, pela tua palavra que é santa, que é maravilhosa, que é perfeita. Nós que somos imperfeitos, mas a tua palavra é perfeita, o Senhor é perfeito, a tua lei é perfeita. Mas nós que somos imperfeitos, nós é que não conseguimos atingi-la, nós é que não conseguimos redenção e perdão dos nossos pecados por meio dela. Mas o Senhor enviou Jesus e por meio dele nós obtemos sim a facilidade de nos achegarmos a Deus pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, que foi derramado pelo mais vil pecador, pelo mais miserável pecador. Então, ó Senhor, obrigado pelo sangue de Jesus vertido, derramado, e que purifica todo o meu ser, todo o meu pecado. Deu a sua vida por mim e ele me ensinou a dar vida pelos outros. Ensina-nos a amar. O teu mandamento se resume em uma só palavra: no amor. O amor a Deus e o amor ao irmão. O amor vertical, o amor horizontal. Então, é esse o mandamento de Jesus para mim e para todos aqueles que desejam se identificar como discípulo de Cristo. Deve tomar esses dois mandamentos aqui. Então, Senhor, obrigado por esse programa, pelos nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém.